Hi, good evening. Be welcome. I'm English teacher Marcos Cesar. Let's go to begin our English video lesson this evening speaking about grammar. Today our subject is pronouns. I dedicate this English video lesson to all English students from all over the world and Brazil too. Ok? Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Sou o professor de inglês Marcos Cesar. Vamos começar a nossa videoaula de inglês nessa noite falando a respeito de gramática. Nosso assunto é pronomes. Ok? Dedico essa videoaula de inglês nessa noite para todos os estudantes de inglês de todo o mundo e do Brasil também. Let's go to begin. Vamos começar. Começando nossas aulas sempre pela leitura da data do dia. Today is São Paulo. Monday, November 15th, 2021. Repeating. São Paulo, Monday, November 15th, 2021. Ou seja, São Paulo, segunda-feira, 15 de novembro de 2021. Today is a very important national holiday. That is Republic Proclamation. Repeating. Today is a very important national holiday that is Republic Proclamation. Hoje é um importante feriado nacional, que é o dia da proclamação da República, Republic Proclamation, ok? Let's go to begin the subject. Vamos começar a matéria, tá? Como eu disse no começo, tá? Today our subject is pronouns. Então aqui nós temos uma tabela dos pronomes em inglês, das várias categorias deles. Ok? Então nós temos, vejam, pronouns table of all kind in English. Pronouns table of all kind in English. Tabela dos pronomes em inglês de todos os tipos, de todas as categorias. Ok? E tenho aqui também no computador, tá? Então vejam, primeiramente, essa primeira coluna aqui, nós temos os pronomes de conjugação. São aqueles que nós usamos no nosso dia a dia. Tá? Sendo assim, os pronomes que nós usamos para conjugar todos os verbos que a gente usa diariamente, tá? Sendo os 5 primeiros no singular e os 3 últimos no plural. Então vejam, I, you, he, she, it. Esses 5 nós usamos para o singular. Depois, we, you e they, que a gente utiliza no plural. Então vejam, I quer dizer eu, you, você ou tu, he, ele, homem, masculino, she, ela, mulher, feminino, it, ele ou ela, inanimado. Tá? Seres, coisas, objetos, seres inanimados, orações sem sujeito. Tá? We, nós, o I é o plural de I. You, tá? Vocês ou vós. Tá? You, coincidentemente, é o mesmo you do singular, só que o you do singular é para você ou tu. E o you no plural é vocês ou vós. E they, tá? É o plural de he, o plural de she, o plural de it. Sendo assim, significa eles, elas ou eles, elas no inanimado. Ok? Tá? Muito bem. Aqui na tabela do lado, tá? Aqui na tabela ao lado, nós temos essa lista, essa segunda lista, não a primeira, a segunda aqui, tá? A primeira, como eu disse, tá? São os pronomes pessoais, também chamados pronomes de conjugação. Em inglês a gente denomina também de personal pronouns, ou conjugation pronouns também pode ser, tá? Esses aqui nós temos, tá? Eles são chamados object pronouns, tá? São também denominados de pronomes objetos, tá? Então vejam, então aqui temos o primeiro, que é o me, depois o you, depois o him, depois o her, depois o it, depois o us, depois o you, depois nós temos them. Repeating. Então, ó, me, que quer dizer mim, a mim, né? Mim. You, você ou tu, ou lhe. Him, tá? A ele, dele, tá? Her, a ela ou dela, tá? A ela ou dela, tá? It, a ela, ou ele, ou dele, ou dela, no sentido inanimado, não esqueçam, tá? Us, nos, tá? Us é nos dê, tá? Dê-nos, us. You, tá? A você, você, tá? A você, tá? Ou lhe também, tá? Para ti, tá? Lhe, ou para você, tá? O dele também, se lhe, ok? E them, só que aqui no caso do you, tá? No caso é vocês, né? A vocês. O lhe aqui seria lhes, tá? Ou a vocês, para vocês, ok?
O you aqui, lembrando que é o plural do... o you é o mesmo utilizado no singular, só que aqui o you, esse ele, a você, a ti, tá? No singular. E esse aqui de baixo, esse you, tá? Ele também é o mesmo you de cima, tá? Do singular, só que no plural, tá? Então, em vez de ser a ti, a vós, ou então lhes, a vocês, ok? Deles, tá? Ou a vocês, a vós, ok? Then é o plural de him, de her e de it, tá? Então, then, dê a eles, dê a elas, dê a eles ou elas no inanimado, ok? Então, lembrando, us, you e then, esses três últimos, são os pronomes objetos que fazem parte do plural, enquanto que os de cima, o me, you, him, her e it, fazem parte do singular, ok? Coincidentemente, o it, tá, desse pronome objeto, coincide também de ser o mesmo it do pronome de conjugação, tá? Mas não confundam, tá? Conjugação é uma situação, o it aqui é diferente, tá? Tá com o pronome objeto, ou seja, o complemento de um verbo, tá? O complemento de um verbo transitivo direto. Direto, ou verbo transitivo indireto, pode ser complemento de um verbo transitivo direto ou de um verbo transitivo indireto, ok? Então, esses 5 primeiros para o singular, me, you, him, her e it para o singular, e us, you e them para o plural, ok? São os pronomes objetos, object pronouns. E aqui do lado nós temos essa tabelinha aqui, tá? Essa tabelinha, tá? Que corresponde a quê? Tá? Esses aqui são os pronomes objetos, possessive pronouns, tá? Então vejam os pronomes possessivos, tá? Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs, tá? E constituem os possessive pronouns, tá? See again, novamente. Mine, que quer dizer meu, pertence a mim, é o meu, esse mine ele é correspondente àquele my do adjetivo de posse, só que ele é utilizado no final da oração, pertence a mim, tá? O carro é meu, tá? Só que não é o meu do adjetivo de posse, tá? Pertence a mim, tá? A mala é minha, tá? O carro é meu, a casa é minha, a escola é minha, o trabalho é meu, tá? É aquele meu do final da oração, que caracteriza o pronome de posse, tá? Depois eu tenho aqui o yours, tá? A casa é sua, tá? A escola é sua, a roupa é sua, então yours, seu, sua, teu, tua, tá? Usado no final da oração, caracterizando o pronome de posse. His, a casa é dele, o sapato é dele, o livro é dele. Então esse his aqui está como pronome de posse, não é adjetivo de posse, é pronome de posse usado no final da oração. Depois, hers, a casa é dela, tá? A roupa é dela, o carro é dela. Então esse dela no final da oração caracteriza o pronome possessivo e não adjetivo de posse. Adjetivo de posse ali no meio da oração. Its, a coleira é dele, se referindo ao cachorro, a casa é dele, do cachorro, tá? Que mais? O prato é do cachorro, do animal, dele no sentido de inanimado, não se referindo a gente. Ours é nosso, a casa é nossa, ours, no final da oração. A roupa é nossa, ours, no final da oração. Tá? A escola é nossa, ours, no final da oração. Não é aquele our do adjetivo de posse do meio da oração. Aqui é o ours, é o pronome do posse usado no fim da oração. Yours, assim como a gente tem o yours lá do singular, temos aqui também o yours, escrito da mesma maneira, tá? Sendo usado para o plural. Tá? Seus, suas, teus, tuas. Tá? As casas são suas, as roupas são suas, tá? As escolas são suas, os trabalhos são seus, os carros são seus. Ok? E yours no final da oração, que constitui o pronome de posse, yours. Lembrando que yours, tá, ele pode ser singular e plural. Então, prestem bem atenção no contexto. Theirs, veja bem, theirs. Tá? E que é o theirs? Então, veja bem, theirs é o plural de his, de hers e de its. Então, theirs. Tá? As roupas são deles. Tá? As casas são deles.
As empresas são deles. Então, os deles aqui, utilizado no fim da oração, que constitui, por sua vez, o pronome possessivo, o pronome de posse. Não confundam com o adjetivo de posse que é usado no meio da oração. E quando é adjetivo de posse, não seria theirs, seria their. Tá? Então, repetindo aqui, veja, mine é o pronome de posse. Então, veja, temos o my, que é aquele adjetivo de posse. My, tá? This is my house, this is my car, this is my pen. Então, esse my, tá? Aquele lá é o adjetivo de posse, usado no meio da oração. E o mine, usado no fim da oração aqui, é o pronome de posse. Pronome de posse. Tá? That is your car, that is your house, that is your clothes. Tá? Aquela é a sua casa, aquela é a sua roupa. Tá? That is your car, aquele é o seu carro, a sua roupa. That is your pen, aquela é a sua caneta. Então, se for your é adjetivo de posse, não confunda. O adjetivo de posse tem que ser usado no meio da oração. E esse yours aqui é o pronome de posse usado no fim da oração. Agora, his. Ó. His, a maneira que ele é escrito, serve para ser adjetivo de posse e também pronome de posse. Tá? Aquela é a caneta dele. That is his pen. Aquele é o lápis dele. That is his pencil. I'm sorry. That is his notebook. Então, aquele é o caderno dele. Né? His notebook. That is his pen. Aquela é a caneta dele. That is his pencil. Aquele é o lápis dele. Então, quando é uma construção assim, em que o his vai no meio da oração, então é adjetivo de posse. Nesse caso aqui, o his ele vai no fim da oração, por isso que ele é um pronome de posse. Mas a maneira de escrever do adjetivo de posse, do pronome de posse, é exatamente a mesma. Tome cuidado, ok? Com a situação, com o contexto. O his no meio da oração é adjetivo de posse. O his no fim da oração, ele é pronome de posse, como nessa tabela. Hers, nós temos here e temos hers. O here ele é adjetivo de posse usado no meio da oração. That is her hair. Aquele é o cabelo dela. Tá? Her hair constitui adjetivo de posse, dizendo aquele é o cabelo dela. That is her clothes. Aquela é a roupa dela. Tá? Esse her no meio da oração é adjetivo de posse. That is her pen. Aquela é a caneta dela. O her no meio da oração é adjetivo de posse. É diferente. E aqui está hers, que é usado no fim da oração, por isso é pronome de posse. Tá? That is its food. Aquela é a comida dele, se referindo ao cachorro, um animal. That food is its. Aquela é a comida dele. Dele aqui no final da oração torna-se pronome de posse. Então, só relembrando, o adjetivo de posse é usado no meio da oração. E o pronome de posse, como aqui está descrito, é usado no fim da oração. Tá? Eles se escrevem da mesma forma. Tá? That is its food. Tá? Adjetivo de posse. That food is its. Tá? Se escreve da mesma forma, só que adjetivo de posse, o its vai no meio da oração. Tá? E no final da oração também vai o its. That food is its. Aquela comida é dele, do animal. Então, tanto o its pode ser adjetivo de posse no meio da oração, quanto o its também pode ser pronome de posse no final da oração, como nessa tabela. Tá? That is our house. Aquela é nossa casa. Our house no meio da oração é adjetivo de posse. E aqui, that house is ours. Tá? Aquela casa é nossa. Se o nossa estiver no meio da oração, vai ser our, então vai ser adjetivo de posse. Nesse caso, aqui nessa tabela, o ours é usado no fim da oração. Então, that house is ours. Então, esse ours constitui o nosso no final da oração, por isso é pronome de posse. Tá? Possessive pronoun. O yours, veja bem, no yours, se for your, vai ser adjetivo de posse. That is your pens. Tá? Ou melhor, vamos dizer mais. Those are, vamos colocar no plural a oração. Those are your pens. Aquelas são as suas canetas. Aquelas canetas. Those are your pens. Aquelas são as suas canetas. Tá? Ou seja, aquelas são as vossas canetas, as suas canetas. Those are your pens. Veja bem. Those are your pens. Então, aquelas são as suas canetas. Tá? O your no meio da oração é adjetivo de posse. Se eu disser, those pens are yours, aí já mudou. Those pens are yours. Se a gente colocar o yours no final, os suas no seus ou suas no final, torna-se o quê? Pronome de posse, como é esse caso aqui que está na tabela. Tá? Depois, theirs, nós temos their e temos theirs. Their no meio da oração, vejam,
Those are their bags. Those are their bags. Aquelas são as malas deles. Aquelas são as malas deles. Veja bem. Aquelas são as malas deles. Tá? Aquelas são. Então, esse deles, aquelas são as malas deles. Tá? Those are their bags. Esse their no meio da oração constitui adjetivo de posse. Chama-se adjetivo possessivo. Possessive adjective. Se eu colocar o theirs, que aí passa a ser não their, mas theirs, tá? Those bags are theirs. Those bags are theirs. De novo. Those bags are theirs. Se eu colocar no final, então aquelas malas são deles. Deles passa a se tornar o quê? O pronome de posse, usado no final da oração. Tá? Então aqui é a diferença do pronome de posse e do adjetivo de posse, que são parecidos, mas não são iguais. Tá? Mudam, inclusive, a maneira de escrever eles. Aqui, por último, nós temos a tabelazinha dos pronomes reflexivos. Pronomes reflexivos. Então vejam, myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Então vejam, de novo. Myself, por mim mesmo, né? Meu mesmo, mim mesmo. Yourself, você mesmo, você mesma. Himself, tá? Por ele mesmo, por ele próprio, por ele mesmo. Herself, por ela mesma, né? Por ela mesma, por ela própria, por ela mesma. Itself, por ele, por ela mesma, o mesmo, se referindo à situação inanimada, animais, coisas, objetos, ok? Ourselves, nós mesmos, feito por nós mesmos, tá? Yourselves, é o plural de yourself, em cima. Então, yourselves, tá? Por vocês mesmos, por vós mesmos. Tá? Themselves, que é o plural de himself, é o plural de herself e de itself. Themselves. Tá? Aqueles trabalhos foram feitos por eles mesmos. Então, por eles mesmos, themselves. Tá? Então, constitui o quê? Pronome reflexivo. Por eles mesmos, por elas mesmas. Tá? Ou por eles ou elas mesmas, no inanimado também. Então, themselves, por eles ou elas, por eles mesmos ou por elas mesmos, tá? Alguma coisa foi feita por eles mesmos, tá? O pronome reflexivo, tá? Geralmente esses pronomes reflexivos também estão posicionados no fim da oração, tá? Dizendo quem fez alguma ação, quem fez alguma coisa, quem foi o autor de alguma coisa, ok? Vou citar aqui alguns exemplos que estão por escrito, tá? Então veja, aqui eu tenho também, ó, I am working to myself at home. Tá? Tenho também uma outra situação aqui, ó, que o myself não está no fim da oração, ela está no meio. Na maioria das vezes, os pronomes reflexivos podem também não estar apenas no final da oração, mas pode estar tipo no meio, como está aqui. Ó. Tá? Então quer dizer o quê? Eu estou trabalhando para mim mesmo em casa. Tá? Poderia também dizer I am working at home to myself. Poderia inverter a ordem. Eu estou trabalhando em casa para mim mesmo. Então, esse to myself, ele pode também estar no meio ou no final da oração, como aqui. Estou trabalhando para mim mesmo. Tá? Então, caracteriza o pronome reflexivo, myself. Depois, tá? Eu tenho aqui, I can take you there. I can take you there. Tá? Aqui eu tenho o quê? Eu posso lhe levar, eu posso lhe levar lá. Tá? Eu posso lhe levar lá, eu posso te levar lá, eu posso te conduzir lá ou para lá. Isso constitui o quê? O pronome objeto e you. Posso lhe levar, lhe conduzir lá, tá? Lhe conduzir lá, levar lá, tá? You can give him the letter. You can give him the letter. Então veja, tá? Você pode entregar para ele a carta. Você pode entregar para ele a carta. E se entregar para ele a carta, constitui o pronome objeto, him. No caso aqui, ele torna-se um objeto indireto para ele, porque está sendo precedido de uma preposição. Então, é um pronome objeto, está aqui no caso um objeto indireto, him. Para ele, você pode entregar para ele a carta. Depois, vejam, he studies in her school. He studies in her school. Veja, por que studies? Porque o he é a terceira pessoa do singular. Então não pode dizer study com y. Então tem que trocar o y por ies. Então he studies in her school. Então ele estuda na escola dela. Esse her aqui, veja, ele estuda na escola dela. Esse her constitui o quê? Adjetivo de posse. Então não é pronome de posse, é adjetivo de posse, her. Ok? Depois, vejam, she makes purchases. She makes purchases.
She makes purchases in his store. She makes purchases in his store. She makes purchases in his store. Ou seja, ela faz compras, tá? Ela faz compras na loja dele. Ela faz compras na loja dele, tá? Ó, ela faz compras na loja dele. Isso constitui o quê? His aqui é um adjetivo de posse. Por que um adjetivo de posse? Porque o his, in his store, o his aqui não está no fim da oração, está no meio da oração aproximadamente. Tá? Está no meio da oração. Então aqui, his store, ele constitui um adjetivo de posse, his. Continuando. The dog collar belongs to its. The dog collar belongs to its. De novo. The dog collar belongs to its. Veja bem. Em cima, she makes, tá? Porque makes, terceira pessoa, she. No presente, você tem que acrescentar o S, né? She makes, terceira pessoa do singular no presente. The dog collar belongs to its. The dog collar belongs to its. Então, veja. The dog collar constitui terceira pessoa. Belongs. Então, por isso, o uso do S depois do belong. The dog collar constitui terceira pessoa, tá? Seria no lugar de dog collar, poderíamos colocar aqui o pronome it, porque é algo inanimado, né? Um objeto. Tá? Dog collar belongs to it. To its. Então, esse belongs, terceira pessoa. E no fim, to its. Esse to its aqui constitui, tá? Nesse caso, o pronome de posse. Então, aqui ele é um pronome de posse. A coleira do cachorro, a coleira pertence a ele, referindo-se ao cachorro, animal inanimado. Então, aqui nós dizemos que é o pronome possessivo its, pronome de posse its, ok? Continuando. That house is ours. That house is ours. Aquela casa é nossa. That house is ours. Veja, ours no final, hein? Aquela casa é nossa. Pronome possessivo, ours. Pronome de posse, ours. Usado no final da oração. Por isso é pronome de posse. That document was made by yourselves. That document was made by yourselves. That document was made by yourselves. Aquele documento, ou melhor, aquele documento, sim, foi feito por vocês mesmos ou por vocês mesmas, tá? Aquele documento foi feito, foi produzido, foi feito, tá? Por vocês mesmos ou mesmas, tá? Was made. Made é o passado de make. Was é o passado do verbo to be. Então, aquele documento foi feito, produzido, tá? Por vocês mesmos ou por vocês mesmas. Ok? Constituindo assim um pronome reflexivo, pronome de reflexão. Pronome reflexivo, yourselves. Ok? No plural. Tá? Se dissesse assim, ó, by yourself, yourself seria no singular, por você mesmo, por você mesma. Aí no lugar de yourself seria yourself. Tá? Seria no singular. Como é yourselves, por vocês mesmas. Tá? Ou por vocês mesmos, yourselves. Tá? Veja que ele está indicando a autoria, né? Quem fez os documentos. Depois aqui, ó, the cake. The cake was bought by herself. The cake was bought by herself. O bolo foi comprado por ela mesma. O bolo foi feito, ou melhor, aqui, I'm sorry, o bolo foi comprado, tá? Não feito, aqui tem um erro de digitação. O bolo foi comprado por ela mesma, tá? Então, pronome reflexivo, herself, herself, tá? The cake was bought by herself. O bolo foi comprado, was passado de is, então foi. Bought é o passado do verbo buy, tá? Então, the cake was bought by herself. O bolo foi comprado por ela mesma. Então, sendo assim, é um pronome de reflexão, pronome reflexivo, herself, tá? The bags were taken. The bags were taken by themselves. Pay attention. The bags were taken by themselves. The bags, no plural, were. Tá? Were é o passado de are, então were taken, tá? Taken é o passado de take, tá? Were taken by themselves, tá? As malas foram levadas, foram conduzidas, foram levadas por eles mesmos ou por elas mesmas, por elas mesmas, por eles mesmos ou por elas mesmas. As malas foram levadas por eles mesmos ou elas mesmas, constituindo assim o pronome de reflexão, pronome reflexivo themselves no plural. Tá? Themselves, ok? Well, people, that's it. That's it. É isso aí. You have a good night. Tenha uma boa noite, a good week, uma boa, ótima semana. Thanks very much. Muito obrigado. Till the next lesson. Até a próxima aula.